na sua fala você traz toda uma construção na história social das compreensões da preguiça e de como historicamente a Bahia vai se formando, sendo berço, né, do que nós conhecemos como Brasil e também berço de um esquecimento, né, que vai sendo legado. Cíntia trouxe a questão da família real, da chegada da família real, e a gente tem até um processo anterior, quando nós temos o ciclo do ouro ali em Minas Gerais, né, o deslocamento de Salvador enquanto uma capital para que o Rio de Janeiro seja essa capital, e desde então a gente vê esse processo de esquecimento e a permanência com relação ao que você trouxe também do divertimento em tempos mais recentes. Agora, pensando em termos de importância para o povo hoje, a imagem de pensar no baiano como um povo preguiçoso e ao mesmo tempo que a gente vê casos como esse mais recente, como vocês também trouxeram, né, de trabalho análogo à escravidão e de um representante popular que vai ao plenário e fala abertamente que os baianos merecem essa condição, né, que foi abertamente o discurso, foi basicamente isso, e eles estão reclamando, então vamos excluí-los desse processo. Em qual parte a gente também não tem uma ligação, dois pontos, né? Também em qual lado você não tem uma ligação com a lei de embranquecimento que a gente tem no Brasil, ali no final do segundo reinado, né? Onde o trabalho que deve ser recompensado está destinado para pessoas brancas, e aí a gente vai purificar o país à medida que a gente vai extinguindo essas pessoas. E também essa continuidade, até onde nos dias atuais a gente vê esse discurso sendo perpetuado e vendo essa interpretação no cotidiano do baiano sendo reforçado por esse estereótipo, que leva para fora daqui uma imagem de que o baiano é indigno com relação aos outros, né? Que o trabalho aqui é menos digno, ou que essa produção que aqui existe não é a mesma produção que um paulista, por exemplo, que é visto como símbolo do trabalho dentro do Brasil, é o estereótipo do paulistano, a cidade acelerada, o trabalho que nunca para. Então, em dois pontos a gente vê essa ligação, né? A tentativa de embranquecimento da nação e a recompensa do trabalho, que não é digno para todos, e o tempo presente, a ligação com o presente dessas questões. O trabalho dignifica o homem, né? Então, isso que vem desde o processo da reforma protestante, da ideia de que quem trabalha é digno, quem não trabalha é vagabundo, quem não trabalha é marginalizado, quem não trabalha é traficante, quem não trabalha é empregada doméstica, quem não trabalha é quem está na base social passando por algum perrengue de opressão, seja aí qual for a opressão, e aí também legal ou ilegalmente, aí são as circunstâncias da vida. Mas o trabalho mesmo, por exemplo, quando a gente, da história, quando a gente fala sobre, vamos falar sobre a história do trabalho no Brasil, a gente não fala da escravidão. É como se o trabalho chegasse justamente com os imigrantes, com o sindicalismo, anarquismo, socialismo, esse povo pensante que já quer modificar direitos trabalhistas. A gente esquece que por muito tempo a gente teve o trabalho escravo como trabalho. É trabalho. Era mercadoria? Não era, gente, ok, era o pensamento da época. Mas a gente agora tem que dar uma dignidade para esse momento e dizer, era trabalho que eles faziam. Inclusive, trabalhavam mais, construíram o Brasil muito mais que os portugueses, no sentido de, foram eles que executaram. Os portugueses até desenhavam, até tinham uma ideia, mas quem eram os arquitetos, quem eram os construtores, eram as pessoas negras que já tinham conhecimento. Até porque eles já pegavam de cada local o que eles queriam fazer aqui. Então, a historiografia, a academia acaba ligando e reforçando essa ideia da branquitude, que o trabalho veio justamente com esses imigrantes para limpar a nação e para gerar lucro à nação, agora um lucro modernizado já, final do século XIX, né, século XX, enfim. E aí a gente vem com esse advento. É sempre a ideia meio que vira-lata que a gente tem de que nada que a gente faz presta. É uma autoestima muito ruim do Brasil. Então, um país que teve que pagar pela sua independência, um país que teve que fazer acordos para outros países para se dizer enquanto país, para ser reconhecido, já é um país que já nasce desvalorizando a sua própria trajetória e o seu povo. Então, dizer que o trabalho... Me cortei no pensamento. Mas assim, dizer que o trabalho ele é algo branco é porque já nasce desse embrião, de que quem trabalha é branco. Amanhã é dia de branco, né? Vou dormir cedo, porque amanhã é dia de branco, quem é que trabalha é o branco. Quem é que ganha salário é o branco. Quem é que vai ter uma valorização é o branco. Como foi
conquistou as leis trabalhistas com as pessoas brancas. E assim, é até errado a gente ficar falando branco, pensando no país tão miscigenado, porque dentro de um colorido gigantesco que a gente tem, não tem nem brancos, né? Mas a ideia oriunda do eurocentrismo, a gente acaba ficando nesse dualismo aí entre brancos e negros. Mas é justamente isso, porque o negro vai ser uns trabalhos não reconhecidos. Vai ser, às vezes, um trabalho doméstico, ou vai ser um trabalho de boia fria, ou vai ser um trabalho de galinha, que ninguém quer esse trabalho, né? Ah, você quer ser o que quando crescer? Cara, você é médico, engenheiro. E quando é que essa fala quer ser galinha? Não, é trabalho. Não, epa, isso é algum problema. E quem são essas pessoas que estão nesses tipos de trabalho? Então, começa também a divisão do que é trabalho digno, do que não é trabalho, o que é trabalho indigno, né? Então, esse trabalho indigno é, tipo, não é nem trabalho, é qualquer coisa ali. E é interessante que você traz isso, né? E Cíntia já estava falando da literatura no nosso último bloco, e eu estava pensando já, né, na construção do podcast, eu estava pensando em 2 estereótipos que a gente via na televisão e que foi reproduzido e reprisado várias vezes, que era naquele programa de Chico Anísio, que tinha Painho, que era, né, um pai de santo homoafetivo, que, né, tinha todo um comportamento que estereotipava o baiano, né, e o cotidiano, quando não ele estava fazendo blackface de Gilberto Gil, deitado numa rede, conversando com outro ator que representava Caetano Veloso. E aí, Cíntia, pensando na literatura, mais cedo que a gente conversava, né, antes de a gente iniciar a gravação, você falando do que tem sido trabalhado hoje e do realismo, inclusive trazendo as obras como O Cortiço, a gente sabe que a protagonista, né, uma personagem central do Cortiço é Rita Baiana. E aí, qual é a imagem dessa Rita Baiana? E por que essa mulher está ali presente? E qual é a imagem que se traz dela? A Rita Baiana, né, tem esse nome não à toa, né, trazendo para o mote dessa nossa discussão do baiano ser preguiçoso, que ela representa, na verdade, a mulher brasileira. Que dentro desse estereótipo que foi criado é aquela mulher sensual, é aquela mulher envolvente, é aquela mulher que conquista as suas coisas materiais através do sexo. Dentro da obra do Cortiço, a gente pode perceber uma tensão muito grande. De um lado, tem os imigrantes portugueses, esses que foram incentivados a vir para o Brasil, né, para trabalhar no espaço, na lacuna que foi deixado pelos ex-escravizados, né, que foram, né, pelo governo financiado para vir com todos os benefícios, totalmente diferente do que aconteceu com os negros trazidos forçadamente de África. E, do outro lado, os mestiços. E a gente vê que nesse cenário, né, que se confronta mesmo com uma batalha, porque o cenário é o Cortiço de João Romão de um lado, um muro, e do outro lado um sobrado, que é a casa de Miranda, que é um homem branco português. E à medida que as pessoas se relacionam socialmente, a gente percebe que a narrativa é criada no sentido de toda vez que um elemento branco português se relaciona com o elemento mestiço brasileiro, ele decresce. Ele torna-se preguiçoso, ele passa a faltar ao trabalho, ele começa a fumar, os homens passam a atrair suas mulheres, param de deixar de trazer o seu dinheiro para sustentar, alimentar sua família, para gastar em farras. Enquanto isso, as mulheres brasileiras fazem de tudo para se relacionar com os homens portugueses brancos para ascender nessa escala. Né, que até existe uma frase, infelizmente comumente dita, que quando uma mulher negra está grávida de um homem branco, ela vai parir aquela criança para limpar a sua família. Nessa ideia do embranquecimento, que o branco é limpo, que o branco é puro. E aí a gente faz um paralelo novamente com a fala do vereador Gaúcho, que disse, né, que se quiser alguém de fato para trabalhar, chame os argentinos, porque eles são trabalhadores e são limpos. Então, a gente vê esse discurso, além de bem fundamentado na história, a literatura também trazendo, né, esse discurso muito forte. E aí, falando novamente da questão do trabalho, a gente pensa no seguinte: Machado de Assis, inegavelmente, é o maior escritor da literatura brasileira. E até pouco tempo, a gente só via fotos de Machado de Assis em preto e branco. Por quê? Porque naquela época ainda não existia foto colorida. E quando isso surgiu, quando essa tecnologia, vou chamar assim, surgiu, por que não mostrar uma foto dele colorida? Porque ali era atestar que o maior escritor brasileiro é um homem negro. Era um homem negro, né? Então,
um homem intelectual que usava, né, como ele é representante da parte do realismo, que representa essa linguagem mais pura, mais formal e que não tem como negar, né, toda a sua expertise, toda a sua força literária como homem negro, é possivelmente dizer que o homem negro também produz, que o homem negro também trabalha, também em pé de igualdade de qualquer outro escritor. E isso é muito complicado. Daí a necessidade, sobretudo para nós baianos, de fortalecer o discurso e a literatura negra, né? Trazer para a sala de aula as discussões de um texto de Conceição Evaristo, para nós baianos trazer Lívia Natália, uma poetisa, professora da UFBA, que tem produções maravilhosas e é uma mulher assumidamente negra, uma mulher de religião de matriz africana, para trazer, né, na verdade, descortinar que a produção negra existe, que a mulher negra existe, produz, que o baiano ou a baiana também produz em pé de igualdade e tentar minimizar os danos desse estereótipo do baiano preguiçoso simplesmente pela indolência. Isso das pessoas de Portugal, a diferença também tem a ver com a questão da branquitude na elitização do saber, né? Isso. Porque as pessoas iam para Portugal, para a Europa de uma forma geral, estudar e voltavam. As universidades aqui eram justamente essas pessoas socialmente brancas. Então, é uma negação também, né, do ensino para as pessoas que vão ser consideradas as preguiçosas. Que a gente tem. E é isso que Cíntia estava trazendo, está lembrando de uma coisa. Eu fui pedir a sua ajuda, né, algumas semanas, falando de tráfico negreiro em sala de aula, por causa de Castro Alves e o poema, né, do navio negreiro, e você me sugeriu trazer o Gama também. E aí eu fui pesquisar sobre o Luiz Gama e em algumas obras que eu fui encontrando, né, alguns trabalhos que refletem sobre Gama, traz o seguinte relato: um homem negro que vinha de uma família de escravizados, que não tinha se contentado com a sua realidade, tinha buscado progredir, estudado por conta própria e por aí vai. E aí entram duas questões, né? A primeira que é aquela coisa de que o trabalho intelectual é de fato um trabalho elitizado. E a gente não espera que certos grupos sociais estejam produzindo academicamente, pensando, e a gente até hoje, e aí quando eu falo a gente, falando no geral, na organização social que a gente produz e reproduz, a gente negligencia essas pessoas e dá voz a indivíduos que sempre tiveram voz. E do outro lado tem aquela coisa de que o indivíduo que estava numa condição de escravização e que vivia aquele cotidiano onde estava envolvido em todo o processo social, era alguém que escolhia estar fora da produção intelectual, que escolhia estar fora dos ambientes de leitura, que escolhia estar fora do ambiente de educação, e uma vez que ele se esforçasse, ele estaria ocupando determinados espaços, que é algo que a gente não vê nem em outros estados, nem em outros grupos sociais e raciais. E aí me chama a atenção isso que você traz, né, de que ser branco no Brasil é uma ilusão, uma vez que o país se faz à base da miscigenação. E é justamente isso, uma negação de quando o indivíduo vai lá, bate no peito e fala: não, mas o meu sobrenome é alemão, a minha família é de um sobrenome alemão. E não é mais a mesma ligação que se faz com o indivíduo que tem a sua origem, ou se liga à sua origem nativa ou africana, e por assim dizer. E não entende também que os caras que vieram para cá, imigrantes, não eram os caras ricos da Europa que vieram aqui para fazer o Brasil diferente, né? Eram pessoas que não são, né? Já ia trazer isso, mas até hoje não são. E aí a gente vê que esses discursos e essas interpretações também reforçam esse imaginário, né, de que nós estamos em uma posição de inferioridade. Esses indivíduos hoje, mesmo atuantes, mesmo na academia, mesmo professores e intelectuais, acabam não recebendo esse espaço. E aí eu toco a bola para vocês no sentido de que, ao que se deve esse espaço que não temos ainda, e a gente não vê esse espaço, até na sala de aula, que é um cômodo que eu vejo na fala de Cíntia, de por que a gente não tem isso ainda aqui em sala de aula? Por que a gente não pensa nessas questões e não está no nosso cotidiano esses intelectuais baianos e negros que também produzem uma literatura que é tão nacional quanto os demais autores? De imediato, Thiago, quando você me faz essa pergunta, me vem a resposta assim, curta e grossa, porque vivemos em um país racista, sabe? É muito difícil, dentro da estrutura que nós ainda estamos vivendo, trazer uma literatura que quebra esse cânone. Então, você trazer o que era considerado até pouco tempo, e que eu não gosto dessa nomenclatura de literatura marginal, você quer tentar
pular obstáculos. O próprio estudante em sala de aula pergunta, e isso cai no Enem? E isso cai na prova? Porque se não cai, se ele não vai responder a pergunta daquele autor que vai possibilitá-lo minimamente a entrar na universidade, ele não se interessa, porque ele não se identifica. Ele não se vê naquela história. Talvez por conta dessa dificuldade de se enxergar enquanto um ser miscigenado. Por achar que ele é branco, por ter uma pele mais clara, um sobrenome alemão, um sobrenome europeu, enfim. Então, ele não se identifica com aquilo. Então, se o próprio professor também não faz esse movimento, porque por muitas vezes também, pela sua educação, por estar imerso também nessa organização social, também não se enxerga partícipe desse movimento, essa literatura não entra na sala de aula, essa literatura não derruba muros, essa literatura não escancara o que de fato está sendo produzido. E aí a gente cai naquela ideia de que somos preguiçosos, porque somos mestiços, porque somos baianos. Isso é tão forte que no último concurso para o Estado, caiu uma questão na parte discursiva da poetisa Lívia Natália. Isso criou um burburinho nas redes sociais, que foi positivo, claro, trazer o texto de Lívia Natália, uma poetisa baiana negra, foi. Mas isso é tão, ainda no século XXI, isso é tão espantoso, isso não é comum, que as pessoas acharam aquilo, nossa, que coisa diferente, um texto de Lívia Natália, por estar viva, por ser professora universitária, por ter sido aluno dela, por ter sido colega de universidade dela. Então, em pleno século XXI, fazer um concurso do Estado da Bahia, um Estado majoritariamente negro, um poema de uma poetisa negra, ainda causa todo esse frisson, porque não é comum, não é usual. Né? E o papel de todos nós professores é justamente questionar o porquê dessa falta e trazer esses textos para mostrar a produção, sim, produção em pé de igualdade, com legitimidade literária, tão bem feita quanto, para transpor mesmo essas barreiras. Converso muito com os meninos de que, infelizmente, a academia ela também é preconceituosa. Demais. Né? E há uma discussão muito grande dentro disso. Porque a gente não vê tantos textos de pessoas negras? Porque a academia é preconceituosa. Sim. E ela não só é preconceituosa aqui, lá fora existe preconceito com nós baianos também. Então, parece que o que a gente produz fica só aqui. E quem é daqui também não quer aquele texto no seu texto. Porque, velho, eu quero alguém que é realmente conhecido lá fora. E se você só é conhecido aqui dentro, utilizar seu texto nome não vai ser um embasamento tão legal assim. E